Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Vamos conversar agora sobre o trabalho do diretor, da diretora de arte e a formação desse profissional. E estão aqui para conversar conosco o Saulo Dalago, que é graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor em História pela mesma universidade. É coordenador e professor do curso de Artes Cênicas, licenciatura, modalidade EAD e direção de arte, bacharelado da Universidade Federal de Goiás. E o Luciano Cachimbo, que é graduado em direção de arte pela UFG, ator, dramaturgo e encenador, membro da Companhia Antítese, Rio de Janeiro, e do Coletivo Cênico Centelha, em Goiás. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por uma situação inusitada, até mesmo engraçada, a respeito do trabalho desse profissional ou sua formação. Quem gostaria de falar? E aí, Lu, posso começar? Vamos lá. Interessante, Silvio. Tanto eu quanto o Luciano, né, somos ligados à direção de arte. Eu coordeno o curso de direção de arte, o Luciano é egresso de direção de arte, mas a gente também é um pouco esquizofrênico, porque ambos também somos atores, né? A gente também atua, e não é à toa que o curso de direção de arte dentro da UFG é um curso co-irmão do curso que hoje se chama Teatro Licenciatura, mas que já se chamou Artes Cênicas, né? Num passado aí recente. E essa situação que eu quero contar tem a ver com a questão da atuação e com a questão da direção de arte. Em 2015, eu fiz parte de um espetáculo que na época a gente aprovou no Fundo Estadual de Cultura, chamado Enquanto Dure. E nesse espetáculo, a gente convidou para fazer direção de arte um dos nossos professores, meu colega, né, no curso de direção de arte e de teatro, que é o professor Francisco Guilherme Oliveira. E ele fez toda a concepção da direção de arte e também a execução, né, da cenografia, enfim, de toda a visualidade do espetáculo. E dentro dessa cenografia, uma coisa que a gente pensou foram tecidos grandes, né, brancos, que estariam ao fundo, um tecido maior ao fundo e duas outras pernas, né, laterais, para criar uma sensação de profundidade, de tridimensionalidade no palco, né? Era um espetáculo que a gente trabalhava também com projeções, enfim. E aí a gente, felizmente, teve acesso ao teatro, onde a gente faria nossa estreia, o Centro Cultural da UFG, um dia antes da estreia. E fomos, então, montar, né, cenografia, colocar lá os tecidos. E o que a gente pensou, o que a gente imaginou quando a gente comprou esses tecidos muito grandes, é que eles dariam conta da altura do teatro. O que acontece é que o Centro Cultural da UFG tem um pé direito muito alto. E quando a gente desenrolou o tecido e tentou pendurar, ficou faltando 3 metros ainda o tecido chegar no urdimento. Mas, assim, são coisas que podem acontecer, né, com todos nós, profissionais ligados às artes da cena, com a direção de arte, mas a gente também tem que saber criar soluções para isso. E o Guilherme, assim, extremamente inteligente, né, extremamente calejado com essas situações, teve a ideia. Vamos comprar alguns canos de PVC, nós penduramos os canos de PVC com cabos de aço no urdimento e os tecidos a gente pendura nos canos de PVC. Ficou perfeito, deu tudo certo, mas passamos um susto nesse dia. Que ótimo. Então, vamos esclarecer o que faz um diretor de arte, né? Diferente de uma pessoa que se forma em artes cênicas, por exemplo. Sim, e é uma questão complexa, né, até de falar, porque é muito vasto, é uma área muito vasta do campo das artes da cena, né? A direção de arte, ela engloba diversas especificidades da plasticidade cênica, né? Então, a gente trabalha com figurino, a gente trabalha com cenografia, a gente trabalha com maquiagem, com cabelo, com postiço, com mascaramento, com formas animadas. São muitas as especificidades, de fato, né?
E o campo ele é muito amplo, mas, no geral, eu gosto sempre de dizer que a direção de arte ela é o prenúncio do pensamento visual da cena, né? E entendo que isso é muito importante, porque, na realidade, é esse pensamento geral da direção de arte que não necessariamente vai ter foco só na cenografia, ou só na iluminação, ou só na indumentária, que faz com que haja organicidade visual, organicidade plástica na cena, seja de um espetáculo, seja de um filme, enfim. E gosto sempre de lembrar de um professor que ainda na época da graduação, na minha época de graduação, não faz tanto tempo assim que eu estou formado, dizia que o diabo mora nos detalhes, né? Então, a direção de arte me parece muito esse lugar de que o detalhe é muito importante, como isso que o Saulo acaba de dizer, né? Quer dizer, você precisa de mais 3 metros para poder chegar, e qual é a solução que a gente vai dar? Então, um mínimo detalhe, um mísero detalhe, que parece muito efêmero, na realidade faz toda a diferença. Então, eu gosto de pensar também muito na diretora de arte, no diretor de arte, como solucionadoras e solucionadores de problemas. Eu acho que é bem por aí, assim, é bem por aí. E a especificidade, Saulo, da direção de arte em relação a um curso mais, não vou dizer mais amplo, mas de artes cênicas, que forma o diretor de arte, o ator, o diretor, o cenógrafo, etc., né? Tem a pretensão de formar, vamos usar assim. Qual seria essa especificidade? Então, quando a gente teve a ideia, né, da criação do curso de direção de arte, lá pelos idos de 2009, mais ou menos, dentro da Escola de Música e Artes Cênicas, né, que é a unidade da UFG que abriga este curso, nós tínhamos, então, os cursos de artes cênicas com habilitação em bacharelado e licenciatura. E o bacharelado tem um foco mais na interpretação, na formação do ator, né? Inclusive, eu me formei lá com essa habilitação em interpretação teatral, bacharelado, e tínhamos a licenciatura que tem mais o foco na questão da arte e educação, do pedagogo, embora também passe pelos conhecimentos da cena, da interpretação, da direção. Mas a gente tinha uma carência de profissionais e assim, não só dentro da universidade, até no mercado de trabalho goianiense mesmo, de profissionais que pensassem, assim como o Luciano falou, essa cena de uma forma mais equânime, mais globalmente, né? Que o cara não tivesse um olhar só para a cenografia, ou só para a iluminação, ou só para o figurino, mas que ele conseguisse pensar tudo isso em conjunto e dialogando entre si, para, assim como o Luciano disse também, não deixar escapar nenhum detalhe, nenhum ruído no momento dessa criação cênica. Então, se a gente tem os cursos de artes cênicas, hoje, né, se chama teatro, é a nova nomenclatura do curso, que é um curso que vai formar o pedagogo, o curso que vai formar o ator. A gente não tinha, mas agora temos, o curso que vai formar o diretor de arte, ou seja, o cara que vai pensar, ou, né, no caso também, a pessoa que vai pensar plasticamente essa cena onde esse ator vai estar inserido. E ele pode ir além disso também, porque também, né, tá aqui o Luciano, para não me deixar mentir, não impede também o diretor de arte entrar na cena como ator, né, com seu conhecimento sobre a interpretação também. E é diferente o diretor de arte do diretor de uma peça teatral. Sim, sim. Coincidentemente, tanto o Saulo quanto eu também somos diretores, né? Também somos encenadores. Mas isso é muito importante, até falando mesmo da formação, porque quando eu ingressei no curso, eu já era uma pessoa de mercado, né, de teatro, e entrei muito com uma visão, já era encenador, melhor dizendo, eu me considero muito mais diretor antes e encenador hoje, justamente por conta da formação, porque a formação ela ampliou consideravelmente a minha visão da composição cênica. Então, o que eu entendo hoje como encenação, como direção geral,
passa muito, está muito interseccionado, e aí eu vou usar esse termo, que é da Kimberly Crenshaw, né, que é um termo jurídico, das ciências jurídicas, mas pensando nesse lugar da interseccionalidade, das artes que se entrecruzam e que são, enfim, que formam esse amálgama, né, essa coisa densa, que faz um todo e que engloba diversas especificidades, como eu já disse, contribuindo, né? São artes que se valem umas das outras para existirem. Então, eu não gosto muito da ideia, e isso também a direção de arte modificou em mim, eu não gosto muito da ideia da coisa do diretor onipotente, como se ele tivesse todo o domínio daquelas artes. Na realidade, o trabalho da direção me parece muito, da direção, vamos chamar aqui de direção geral, ou de encenação, me parece muito mais um lugar de concatenação mesmo, né, de todas essas artes muito específicas. E isso é muito importante. E a direção de arte me trouxe um pouco mais esse olhar de, olha, baixa um pouco a bola mesmo, falando numa linguagem bem tranquila, baixa um pouco a bola enquanto diretor e veja como a sua arte depende das outras, ela é alimentada pelas outras artes. Então, acho que há um processo de retroalimentação muito grande nessas composições de cena. O que estuda? Quais são as disciplinas que, especificamente, o diretor de arte, quer dizer, o curso que forma o diretor de arte oferece? Bom, Saulo, você fala ou eu falo? Fala um pouco, eu complemento, porque é muita coisa. É bastante. O curso oferecido pela UFG, ele é um curso bastante denso, e eu digo denso porque nós temos uma formação prática muito efetiva, né? Nós temos bastante laboratório, então a gente vai ter maquiagem, cabelo e postiço. Tem uma disciplina chamada maquiagem, cabelos e postiços, que é ministrada em 2 semestres. Então, assim, é um tempo interessante para você fazer esse tipo de experimentação. Nós temos oficina de formas animadas, nós temos oficina de máscaras, mas também, o Saulo está aqui para corroborar isso, nós temos uma formação em história e teoria do teatro, por exemplo, muito forte, de teatro brasileiro também muito forte, com disciplinas intituladas História e Teoria do Teatro, teatro brasileiro, teatro goiano, porque também tem essa questão da regionalidade, né? Nós estamos no centro-oeste do país, é um curso que está inserido no centro-oeste do país, e às vezes nós estamos buscando referências tão distantes, mas a forma de fazer teatro no centro-oeste do país, ela é bastante consistente também. Então, é interessante que a grade se preocupe também com essa questão do que é regional. Não gosto nem muito do regional, porque parece que tem sempre o artista nacional e o artista regional. E, para mim, essa diferenciação também ela é um tanto quanto pouco inteligente, digamos assim, né? Porque se você faz teatro no Brasil, se você faz arte no Brasil, você é um artista do Brasil, né? Não interessa se você faz arte no norte, no sudeste ou no centro-oeste, entende? Ou no sul, né? Você está fazendo arte, então você é um artista nacional. Mas, de qualquer sorte, há especificidades também, há peculiaridades que são muito de determinados lugares. E aí eu queria pontuar essa disciplina, inclusive, de teatro goiano, porque ela vai muito no cerne da forma de fazer teatro aqui, né? A nossa forma de fazer teatro no centro-oeste do país. E complementando, é um curso que... Todas as outras matérias. Oi. Isso. É um curso que dá uma formação também humanística, né? Então, assim, a gente tem parcerias com outras unidades, por exemplo, tem uma disciplina que é ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, que se chama Cultura e Sociedade, entende? Para a gente formar esse artista também
como um pensador social, um pensador sobre os fenômenos culturais. A gente tem disciplinas que pensam a questão da própria produção cultural, o mercado das artes no Brasil. A gente tem disciplinas que têm um foco mais, por exemplo, na questão do audiovisual, produção audiovisual, representação gráfica, disciplinas de desenho, porque essa é uma habilidade que a gente quer que o nosso egresso tenha, que ele saiba desenhar, né? E não só, digamos assim, da forma tradicional, mas também de uma forma mais digital. Então a gente perpassa disciplinas também nesse campo, né, da representação. Isso para planejar o espaço como um todo, é isso? O desenho? Exatamente. Aí, por exemplo, o Luciano trouxe a história e teoria do teatro, que é uma disciplina forte e comum, inclusive, com o curso de teatro, mas tem específicas da direção de arte, de história da dança, de história da arte, né, para a gente ir um pouco além na formação artística desse diretor de arte, que a gente, assim, até infelizmente não consegue, né, no curso de teatro licenciatura, exatamente por uma carga horária muito grande que tem das disciplinas pedagógicas, que são obrigatórias para os cursos de licenciatura. No caso do bacharelado em direção de arte, a gente pode ir um pouco além nessa formação artística desse bacharel, né? Saulo, oi. Se você me permite, até tem ter trazido a dança, a disciplina voltada, foi muito definitivo, inclusive. Dentro do Centelha, que é esse coletivo que eu faço parte em Goiânia, essa coisa transitória, né? Não sei se eu estou no Rio, não sei se eu estou em Goiânia, eu estou em trânsito. Mas do coletivo do qual eu faço parte, o coletivo Cênico Centelha, houve um momento em que nós pegamos uma direção de arte para fazer de dança. E aí nós não poderíamos ter feito aquela direção de arte também se não fosse pela passagem, né? Pela própria disciplina. E aí eu me lembro, tem uma história muito engraçada que precisava fazer uns casulos de tecido, e aí esses dançantes essas dançantes precisavam se movimentar, e aí que tecido que vai, não vai, consegue, não consegue. A gente fez inúmeros testes, tecido não dava certo, aí você falava, não, tem que ter mais elasticidade, mas não tem. E aí, porque pode ficar sobrando, onde não vai sobrar e tudo mais. Mas o trabalho, a perspectiva da grade curricular, de linkar, né, também com universos outros, com artes outras, foi muito importante. E aquela direção de arte, me parece, e aí, lógico, eu sou muito suspeito para falar, né? A direção de arte foi assinada por mim, junto com mais duas pessoas, um queridíssimo artista chamado Cássio Menezes e outra queridíssima artista também, chamada Sani Monteiro, mas eu entendo aquela direção de arte como uma direção de arte muito madura, porque a gente conseguiu compreender não só tecnicamente o que era necessário fazer para entregar a melhor, principalmente a melhor indumentária, né, para que aquelas pessoas pudessem se movimentar, mas também pensar todo o conceito, né? Falava de terra o espetáculo, era um espetáculo muito bonito, muito chão mesmo, e aí pensar desde a paleta de cores, né? A importância da paleta de cores para dar unidade, e olhar aquele espetáculo sendo encenado, sendo dançado, foi muito bom também por isso, porque a gente conseguiu perceber, caramba, faz muita diferença entender a paleta de cores, também como fazia muita diferença entender cultura e sociedade, por exemplo, né? Porque tudo isso corroborava todos os elementos que a direção de arte pôde levar para a cena, no corpo das dançantes e dos dançantes. Ô, Saulo, então também o curso ensina produzir, né, as coisas, costurar, pentear, maquiar, fazer cenário concretamente. Sim, é isso? Sim. Assim como o Luciano lembrou, a gente, infelizmente, por um lado, muito recentemente, mas felizmente por outro, porque temos agora, né, a gente teve a construção de um pavilhão de laboratórios, e nesses laboratórios são trabalhadas todas essas oficinas artesanais, né, tanto da parte de maquiagem, cabelos e postiços, quanto da parte de desenho, né? Tem laboratório de desenho, tem laboratório de cenografia, de figurino, de formas animadas.
Então, são laboratórios de experimentação prática mesmo, né, de iluminação. A gente tem uma espécie de um teatro de bolso, né, nesse pavilhão de laboratórios, que é o La Sena, coordenado pelo professor Alexandre Nunes. E aí, na cabine de iluminação, a gente tem o Rodrigo Assis, né, conhecido como Rodrigo Horst, que é técnico administrativo de iluminação da UFG, e ele tem todo lá um museu da luz, que ele também passeia lá com os alunos, mostra a história da iluminação, desde a lamparina, do candeeiro, né, da iluminação a fogo, até chegando no LED hoje em dia, e conta também com um sistema de iluminação nesse laboratório que permite a gente dar uma disciplina de iluminação, né, na verdade são 2 disciplinas de iluminação que a gente ministra, com uma qualidade que era impensável há uns anos atrás dentro da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, quando eu me graduei em artes cênicas, né? A gente não tinha essa estrutura, a gente não tinha esses spots, né, esses refletores para poder trabalhar com isso. Tanto que, por exemplo, eu não sou um iluminador, né? Entendo, assim, razoavelmente apenas de iluminação, mas com toda essa estrutura, com um técnico de iluminação à disposição, eu ministrei recentemente a disciplina de iluminação. Por quê? Eu fiquei, como o Luciano bem lembrou agora, nesse papel conceitual, muitas vezes, né, do diretor de arte. Vamos pensar a luz, vamos testar a luz, vamos verificar o que cada tipo de refletor, o que cada tipo de cor, né, o que cada tipo de intensidade vai trazer cenicamente. Então, quando você tem todo esse aparato por trás, isso facilita muito, né, a vida do educador e, de certa forma, também essa formação, né, acho que potencializa a formação desses estudantes. Por quê? É muito diferente você ficar numa sala teórica falando de refletores para um estudante que daqui a pouco, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai ter que afinar um refletor. Agora, se ele tem experiência de pegar no refletor, até a brincadeira que a gente fez, tem que pegar atrás no refletor no gancho, porque se pegar nele vai queimar a mão, o negócio esquenta pra caramba. Então, até isso, até essa especificidade de saber aonde pegar para mexer no refletor, para poder afinar essa luz, isso eu acho que é fantástico, assim, desse ponto de vista mesmo, dessa experiência, né, que o estudante vai ter na universidade e depois levar para sua vida profissional. Vamos falar um pouco do aluno que procura esse curso. Ele já é um iniciado, quer dizer, ele já fez um técnico, ele já vem do teatro amador, ele já tem outras experiências, ou também entra sem nunca ter chegado perto de um teatro? Tem de tudo. Luciano, fale um pouquinho da sua turma, que assim, é um exemplo prático, né? O Luciano tinha essa vivência, mas e outras pessoas, por exemplo, na sua turma? Eu acabei de citar a Sânia, inclusive, no TCC dessa minha amiga querida e, enfim, grande artista, a Sânia nunca tinha entrado, por exemplo, no edifício teatral. Nunca tinha entrado. A Sânia vem do interior do Pará, é uma história muito bonita, de vida mesmo, e um potencial artístico gigantesco, mas ela entrou no curso dizendo, bom, é um curso interessante, me parece que a grade é interessante, vou entrar. Ao passo em que também a gente tinha, por exemplo, a Dmítria, que é uma menina de São Paulo, que cresceu indo a museu, né? Que a família levava para museu. Então, a Dmítria falava sobre a obra do Van Gogh com uma propriedade gigantesca. Tinha gente voltado para o HQ na minha turma, que já desenhava HQ. Tinha gente de teatro, obviamente, teve uma incidência grande de pessoas que queriam, na realidade, cursar cinema, mas não tinha cinema aqui ainda, entraram na direção de arte pensando, pode ser um caminho e tudo mais. Algumas dessas pessoas desistiram, outras se encontraram no curso em alguns lugares específicos também, né, ou maquiagem, ou tudo mais. Então, é um perfil bastante heterogêneo, o perfil da minha turma. Assim, minha turma tem um perfil bastante heterogêneo, o que foi muito positivo. Eu estava comentando com o Luciano recentemente também, a gente teve agora, foi acho que em março, abril, a matrícula, né, a matrícula dos calouros. E assim, uma procura imensa pelo curso de direção de arte, a gente oferta 30 vagas, e aí de repente
preencheu essas vagas, depois a UFG ainda faz uma chamada pública, a gente estourou, né, o número de vagas, a gente estava, se eu não me engano, com 32 ou 33 discentes calouros em direção de arte. E como ele falou, um perfil muito heterogêneo, mas uma coisa interessante que eu acho que liga todo mundo que procura o curso de direção de arte é a paixão pela arte, né? Em algum aspecto, seja pela fotografia, seja pelo cinema, seja pelo viés do teatro, da dança, da literatura, dos quadrinhos. Eu acho que games, acho que assim, tem uma procura também de pessoas que se interessam muito por games, né? E aí vai pensar essa criação visual do game, né? A partir da direção de arte. Então, a gente tem muito isso, essa pessoa que gosta muito de arte, mas que não quer também, de alguma forma, se prender numa caixinha e dizer, não, vou fazer artes visuais, vou fazer dança, vou fazer teatro. Eu acho que a direção de arte, ela dá essa amplitude, né, para a pessoa pensar a arte, o fazer artístico, para além um pouco dessas, chamemos, caixinhas, né, de que outros cursos, de alguma forma, acabam sendo pela sua especificidade de formação. E as pessoas que, agora vamos falar os que saem, que se formam, conseguem trabalhar na área? Tem mercado para essas pessoas? Elas estão trabalhando na área ou são obrigadas a mudar de área? Tem mercado. Ele ainda é um mercado, considero, bastante incipiente. Isso é preciso que eu diga, né? Ele ainda é um mercado bastante incipiente e, no geral, ele acontece muito mais também pelo fluxo de produções no eixo Rio-São Paulo, ainda. Né? Mas tem mercado, ele é um mercado que a gente consegue se inserir, tem profissional da direção de arte trabalhando hoje na Rede Globo, tem profissional que se mudou para São Paulo e está trabalhando com teatro musical, então tem mercado. A grande questão é que, assim, a gente também precisa se inserir no mercado. Eu considero o mercado de direção de arte um mercado em disputa, né? Tem muita gente que já fazia, enfim, da prática, e, lógico, todo conhecimento que você adquirir na prática, ele é muito importante, mas também tem essa galera que está saindo da universidade agora e que está tentando se inserir no mercado. Tem mercado, mas também tem um lugar do, bom, eu cheguei aqui, vocês vão me respeitar, eu estudei para isso, eu sei do que eu estou falando, então abre uma porta aqui que eu quero entrar. Em geral, essa é a história das profissões. Elas começam na prática, né? Sim. E aí se percebe uma demanda e vai para a formação de cursos técnicos, tecnológicos, de bacharelado, e aí a grande vantagem é que entra a teoria, né? Quer dizer, ele dá sustento a uma prática, não é? Exatamente. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.